passo para o Cris nos falar um pouco sobre essa questão de justiça e de imparcialidade de Deus. Como é que Deus age dessa forma, sendo imparcial conosco, né? Legal. É isso aí, Marcos. A gente entende, então, que Deus é o responsável pelo julgamento, né? Ele é, de fato, a pessoa que está acima de nós e pode olhar todas as partes, né? E analisar o que de fato é certo e quem está no caminho certo e dizer quem é o correto numa ocasião. Mas a gente gosta de brincar de Deus, né? A gente gosta de assumir esse papel, né, de julgador mesmo, né? Então, eu acredito que isso faça parte da natureza mesmo do ser humano, né? Discernir sobre o certo e o errado e julgar principalmente o outro, né? A gente não se julga, né? A gente julga o outro. Isso é uma prática, né? Isso é uma prática minha mesmo, né? Como eu falei, eu tô me analisando aí, né? Então, um dos conselhos aí, um dos ensinamentos que Paulo deixa em Romanos 2 é não julgar os outros, né? Deus é o único julgador e ele é justo. Ele é justo. Ele é o que de fato consegue entender, né, todas essas questões. Você falou do Clóvis, né, Clóvis de Barros, né, eu escutando o podcast, ele está lá no Flow, fica uma dica cultural para vocês. Ele fala um pouquinho sobre Sócrates, né, e ele dá uma historinha que ela é bem interessante, né, uma pessoa chega até Sócrates e fala, tal fulano fez isso de errado, é uma pessoa ruim, é uma pessoa inconsequente, né? Aí Sócrates fala, não, tudo bem, né? Você está dizendo que ela é ruim, né? Essa pessoa é ruim, né? Então, se você está dizendo isso, então você conhece o que é justiça, então, né? Já que você está julgando essa pessoa por ser ruim. Aí, não, sim, claro, né? Ela é ruim, eu estou dizendo para você que ela é ruim. Eu conheço o que é justiça. Aí Sócrates fala, você conhece o que é justiça? Então explica para mim o que é justiça, porque aí eu também quero, deixa eu anotar aqui, né? É muito interessante o que ele diz sobre isso, né? Um pensador, Sócrates, né? Querendo entender sobre justiça. Então, assim, eu acredito que isso não é um dom humano, né? Entender todos os pormenores da justiça, né? E aí a gente tem que tirar esse papel das nossas vidas. É lógico que a gente tem diversas situações em que deve ser feita justiça, e a gente tem leis para isso, obviamente, mas nós não podemos atuar como juízes das nossas vidas, ou melhor, da vida dos demais, dos outros. Mas da minha vida, né, eu gostaria de atuar como alguém que sabe discernir sobre o bem e o mal, né, dentro do caminho correto de Deus. E Deus vai assumir esse papel de juiz no dia do juízo final, né? E Paulo fala um pouco sobre o juízo final. E aí surge aquela dúvida: nossa, será que existe o juízo final? Será que isso é possível? Né? Será que isso um dia isso que a gente conhece como vida, como terra, isso pode acabar e Deus virá dos céus e a gente vai poder ser julgado por ele e ele vai fazer a separação do joio e do trigo? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, mas fácil de ser acreditada. E eu acredito que existe uma importância em acreditar no juízo final, né? Que é justamente porque se eu sei que existe um dia em que eu serei julgado, eu tomo as minhas atitudes de hoje como as melhores possíveis, né? Para que eu possa ser julgado e ser salvo, né? Então, se eu sei que Jesus vem um dia e esse dia vai ser o dia do juízo e ele vai me dizer se o que eu fiz foi certo ou foi errado e se eu mereço a vida eterna ou mereço o inferno, toma uma atitude para que eu possa, ou melhor, dita como vão ser as minhas atitudes nos próximos dias, os dias de agora, né? O que eu vou fazer daqui a uma hora, né? Se vai ser bom ou se vai ser ruim, se vai estar dentro de um contexto que eu acredito ser o certo, dentro do caminho de Deus, né? Para que eu possa, de fato, viver bem, né? Para que eu possa, de fato, viver com a consciência limpa. Eu sei que isso é muito fácil de se dizer,
né? E não é fácil talvez de se praticar. Mas daí o treino da oração, que a gente já falou sobre isso, né? A importância de se pedir a Deus o discernimento sobre o certo e o errado, em qualquer atitude que eu tenho, e caminhar com isso ao longo da minha vida. Mas há sim um dia de juízo final, sim, eu acredito nisso. Interessante pensar nessa questão de Deus e de salvação e de critérios, porque é uma coisa extremamente especulativa, né? Nós temos ferramentas na Bíblia, nas palavras de Deus e tal, para conseguir extrair algumas coisas, mas é tudo interpretação daquilo que nós estamos fazendo, das palavras de Deus e tudo mais. Eu acredito que isso que a gente enxerga é a pontinha do iceberg, ainda tem algo muito grandioso em cima de tudo isso que a gente ainda não consegue enxergar, e somente no final de tudo, né, no juízo final, que a gente vai entender como é que as coisas de fato eram, né? Mas, especulando um pouco dentro disso, né, a respeito da imparcialidade, eu acredito que essa imparcialidade de Deus, ela respeita algumas coisas. Dentro delas, a mais importante que eu consegui extrair é a questão de igualdade. Igualdades e desigualdades. Você falou de Sócrates, vou trazer então um outro, né? O Aristóteles, ele dizia que conceito de igualdade, né? Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida em que eles se desigualam. Parece uma coisa muito complicada, mas na verdade é bem simples. Grupos iguais, você pode aplicar o mesmo critério. Agora, pessoas que pertencem a grupos diferentes, que têm critérios totalmente distintos de vida, de escolhas e de tudo mais, eu não posso julgar da mesma forma, né? Nós podemos colocar o exemplo, você pegar as regras que se aplicam a um trabalhador que trabalha com conserto de veículos. É um critério. Agora, o trabalhador que trabalha com baixas temperaturas, com um ambiente insalubre, um ambiente que tem periculosidade, você não pode tratar da mesma forma. Você não pode falar que o cara pode ficar lá trancado na câmara frigorífera no mesmo tempo que o trabalhador pode ficar em condições normais. Então, nós temos que tratar as pessoas de forma diferente. Por isso que na lei dos homens, né, nós temos isso. Cada lugar, cada país, cada profissão, cada assunto tem uma lei específica para tratar situações diferentes de forma diferente e situações iguais de forma igual.